Se a gente for parar para pensar, a Organização Mundial de Saúde hoje, ela lança notas e em um ano, né, nós temos aí em torno de 700 mil suicídios em um ano. Então, por exemplo, vocês pararem para pensar, é quase uma morte a cada 40 segundos. Isso é muita coisa, né? É algo muito sério, o volume que nós tivemos, principalmente pós-pandemia, é muito alto. E eu me lembro, esse mês eu estava preparando um conteúdo no notebook. Geralmente eu faço essas apresentações no notebook, mas aqui, como é tatame, como é luta, eu falei, não, vamos sentar todo mundo. Eu treino Muay Thai também, né? Não, deu até saudade. Entrei e falei, rapaz, tô precisando voltar a treinar. Melhor coisa, é uma das melhores coisas para a gente espairecer a mente, é uma atividade física, né? Seja qual ela for. E a luta, pelo menos para mim, foi algo muito importante, porque eu era uma pessoa muito estressada, né? Então, você pega um esporte, às vezes a pessoa que é muito irritadiça, né? Ela até ajuda ali a controlar os hormônios, né? Mas então, né? O que me motivou a fazer isso? Eu estava preparando uma palestra. A gente faz esses treinamentos também em empresas, em escolas, profissionais da educação. E chegou um amigo, né? Um amigo do meu lado, assim, e ele tem alguns indícios, assim, alguns estados de tristeza, né? De apatia. E ele olhou e falou assim, cara, eu acho que isso aí não funciona. Isso me marcou muito. Ele falou assim, eu acho que isso aí a gente deveria parar de falar disso, porque me parece que as pessoas elas estão cometendo mais suicídio por falar. Eu falei assim, cara, você me perdoa discordar de você, mas as coisas hoje na Terra, elas estão como estão, e eu como psicoterapeuta, né, hoje atualmente como psicoterapeuta, eu posso falar com mais propriedade porque as coisas estão como estão porque a gente não fala, sabe? A gente tem uma dificuldade imensa de falar dos nossos sentimentos. Isso é uma coisa que a escola não ensina. A gente pega o ensino convencional, aqui tem muitos jovens, adolescentes, eu acho que de 10 a 16 anos aqui, olhando o rostinho de vocês, não é uma coisa, vocês não vão ver tecnicamente um professor de matemática, ou um professor de física, um professor de português ensinando geralmente as crianças a falarem e a viverem os próprios sentimentos. Porque muitas vezes o que acontece? Tendenciosamente, o que a gente faz na Terra? A gente esconde sentimentos. Vocês concordam comigo? A gente esconde, tô triste, não vou falar para ninguém não, tô com raiva. A gente esconde os sentimentos. E uma das causas, né, que atendendo clinicamente falando assim, na psicoterapia, que as pessoas mais demonstram melhoras no seu quadro comportamental é falar sobre os seus sentimentos. A gente não fala. Joga muitas vezes assim, coisas que a gente viveu. Por exemplo, hoje eu sou um psicoterapeuta integrativo. Então tem várias linhas de abordagens para a gente analisar as dores do nosso comportamento humano, as dores que nós sentimos, a raiva que a gente tem, a ira, o medo, a vergonha e muitas coisas que a gente vive hoje, que a gente vive no agora, já tem raiz já na infância. Já na infância, cedinho. 3 anos de idade, 4 anos, 5 anos de idade, entendeu? 6, 7. Agora vocês pensem em uma pessoa que viveu 50 anos de idade sem nunca falar algo sobre os seus sentimentos. Que eu já tive dentro de casa. Assim. A pessoa tem 50 anos de idade, ela não consegue transformar o que é normal na nossa fase juvenil, enquanto criança, enquanto jovens, a gente ainda está aprendendo a fazer isso, mas adultos que nunca conseguiram externalizar alguma dor ou algum sofrimento do que passaram ou algo que viveram na vida que nunca conseguiram colocar para fora. Esses dados que eu trago hoje, por exemplo, são 700 mil casos no mundo, muito grande. Se a gente analisa a depressão, são mais de 300 milhões de pessoas, pessoal. Pra vocês terem ideia, o Brasil, né, o Brasil que a gente vive, tem 220 milhões de habitantes no nosso país hoje. É como se dentro do globo terrestre, dentro do planeta inteiro, nós tivéssemos mais que um país continental igual ao do Brasil, sofrendo desses males. Que nasce onde? Eu digo, né, e repito de novo, de nós não vivenciarmos
as nossas experiências de dor, os nossos sentimentos. Nós temos muito a tendência, isso eu falo, né? Por que falar? Isso ficou muito marcado quando esse rapaz que é meu amigo falou assim, cara, eu acho que não tem que falar mesmo. E ele falou convicto que a gente não deveria falar disso porque ele acha que realmente estava piorando. Eu falei, cara, é simplesmente porque a gente não fala, né? As coisas acontecem na nossa vida, você tem uma mágoa, você tem uma dificuldade. Se vocês que são mais jovens, eu não sei o quadro da família de vocês propriamente, cada um. Mas, por exemplo, eu tive algo que me marcou muito na minha infância, que foi a separação do meu pai e da minha mãe. Os meus pais separaram, eu tinha 11 anos de idade. Eu lembro muito bem que dos meus 11 anos aos meus 17, eu tive um buraco. Sabe, um buraco assim de fazer muita merda mesmo, mas merda com força. De fazer muita merda com força dos 11 aos 17 anos de idade, porque eu, como uma criança, e assim, né, sem uma rede de apoio, eu não conseguia falar, que meu coração gritava de saudade do meu pai. Olha só, fui ver isso anos e anos e anos depois. O que são muitas vezes, pessoal? A psicologia, ela explica algumas fugas que nós temos quando nós não lidamos com os nossos sentimentos de maneira lúcida. A gente sente, inevitável. Não tem um ser humano nessa terra que passe por uma dor ou alguma decepção ou alguma desilusão. Isso é inevitável, a gente vai sentir. Os nossos pais às vezes terminam um relacionamento, a gente vai sentir. Eu já sabia quando meu pai e minha mãe terminou que dali pra frente eu veria um dos dois, eu veria bem menos. Eu teria contato bem menos. Porque a gente é criança, mas a gente não é ingênuo, né? Tinha 11 anos de idade, mas eu já sabia muito bem, pelo menos a minha mente ali, ela conseguia arquitetar muitas coisas que eu ia passar. E nessa fase, né, nessa transição, eu não falava, né? Eu não falava, eu guardava só para mim. Então eu vou dar um reflexo aqui de algumas coisas que eu vivi. E que eu rezo a Deus, né? Eu rezo a Deus para que vocês me escutando, principalmente vocês têm de 10 a 17 anos, vocês não vivam. Primeira coisa foi o alcoolismo prematuro. Eu comecei a beber com 14 anos de idade. Então, com 14 anos de idade, eu já entrei no mundo do álcool. Isso é uma idade muito pequena. Às vezes, na fase que nós vivemos hoje na Terra, as pessoas podem olhar e podem falar, besteira, todo mundo começa com um copinho de cerveja, é natural, né? Tem muita gente que fala isso. Só que tem um porém, né? Tem um porém. Quando nós somos adolescentes, quando nós somos jovens, dependendo da rede de influência e das amizades que você se aproxima, isso pode ser um perigo imenso para a nossa vida mesmo, para a nossa vida. Porque você vai ter contato, muito provavelmente, com vários outros jovens e adolescentes que estão vivendo sentimentos não falados, sentimentos negligenciados. E aí, meu amigo, o hobby, né? O hobby era fazer loucuras, né? Se eu contar na ponta dos dedos quantos amigos meus na pré-adolescência, sem ter carteira de motorista, que capotaram um carro, foi no mínimo uns 3. No mínimo. 3 amigos dirigindo embriagado, casos diversos. Um pegou o pai do outro emprestado, que a dívida nunca foi paga, um capote assim, deu perca total no carro, com a graça de Deus, ninguém morreu, mas um prejuízo financeiro, né, de uma família para o outro. E os outros 2 em estrada também, né, um dormiu no volante, Isso começou a me chocar muito, porque eu não sei qual a crença, qual a fé religiosa de vocês, mas desses 3 acidentes era para eu estar em 2. Era para eu estar em 2 dentro do carro, em 2 acidentes. De amigos embriagados que começaram a dirigir muito cedo e começaram a se envolver em álcool muito cedo. E era para eu estar em 2 desses carros, né? Que por, não sei, na época eu não me lembro bem se foi... eu falo que é a mão de Deus, né? Que eu não quis entrar em nenhum desses 2 carros, acidente na certa. Isso com 16, 17 anos, pessoal, depois de uma vida ali de 3 anos de muita desnorteamento, eu comecei a pensar melhor. Eu falei, cara, eu preciso levar a minha vida, eu preciso encontrar uma saída para levar a minha vida com mais equilíbrio. Eu não sei o que me aguarda ainda,
Mas eu sabia que aquilo ali que eu estava fazendo não era algo nem perto do que era o correto. E eu pensava muito na minha mãe, eu falava, meu Deus do céu, se eu morrer prematuramente, eu vou dar muita tristeza para minha mãe. Depois de quase 10 anos estudando sobre psicologia aplicada ao comportamento humano, 10 anos depois, 12, eu hoje com quase 30 anos, eu consigo ver isso no que a psicologia chama de comportamento compulsivo ou comportamento de compulsão ou comportamentos de compensação, pessoal. O que é isso? Toda dor, todo trauma não falado, né? Se eu tivesse ido numa psicoterapia e eu tivesse sido auxiliado por um psicoterapeuta minimamente capacitado, a psicoterapia é um lugar que você coloca os seus sentimentos para fora sem julgamento. Porque muitas vezes numa igreja, assim, a primeira coisa a gente ensina que a imagem de Jesus, um padre, um pastor vai falar para a gente é o perdão, né? Mas como é que você consegue ter um perdão de algo que você nem consegue assumir que você sente? Vocês conseguem entender? Como é que você consegue perdoar? Por exemplo, eu tinha muita raiva da separação dos meus pais, né? É difícil assumir isso, né? Falar, cara, eu sinto uma raiva disso aqui, absurda. Me parece que eu estou sendo muito afetado por meu pai e minha mãe separar. Eu sinto raiva disso, né? A gente tem dificuldade em assumir que sente raiva, né? Eu sinto ódio, e isso dentro, né? Agora eu quero trazer para vocês, eu falo muito isso sem tabus, porque eu trago isso para dentro da psicoterapia clínica, e as pessoas, elas, com o nosso trabalho, as pessoas, elas são capazes de admitir sentimentos que elas não querem admitir que elas têm. E isso é um primeiro passo para uma melhora danada. Por quê? Porque se a gente não admite o que a psicologia fala de comportamento de compensação ou comportamento de compulsão, a gente projeta em qualquer coisa que seja não sentir. Quando a gente projeta na atividade física, é excelente, é excelente. Você tem vontade de treinar 12 horas por dia. Já teve vez na minha vida que eu fiz 3 treinos no dia, aquilo era um paraíso. Maravilhoso você treinar 3 vezes no dia, né? Eu quero vir treinar jiu-jitsu 3 vezes no dia. Você cansa tanto o seu corpo que você não permite sua mente pensar em coisas que estão te fazendo ruim. O problema é quando a gente projeta isso em álcool, tabaco, consequentemente drogas, jogos de azar, que é os cassinos online aí, os tigrinhos da vida, aí você tem um problema seríssimo, porque aí você está projetando as dores da sua vida, e eu falo para vocês que ainda são jovens, né, que são crianças e jovens, pré-adolescentes, eu estou afirmando com toda razão que se vocês não tratarem esses sentimentos e levarem para o lado da compensação, é uma vida de muita dor, pessoal, uma vida de muita dor, muita dor, muita dor. Porque não resolve, primeira coisa, não resolve. Galerinha virando, eu lembro até hoje, meus 15, 16 anos, pessoal virando garrafa de vodka na boca, como alcoólico, gente passando mal. Adolescente, agora vocês pensam, quem que sonha da minha família que sonha com 3 anos? Às vezes acontece que as pessoas nem sabem o que estão acontecendo, né? Mundo das drogas, outro mundo terrível, dificílimo. Que aí entra uma compulsão absurda, entra a dificuldade financeira e o vício. Eu tenho amigos hoje dentro da Polícia Civil, delegados, dentro da Polícia Militar. Eu já tive amigos que se cederam ao mundo do tráfico. Eu falo para vocês, a conta ela não fecha nunca. Um pacotinho de maconha assim, ó, fechadinho de maconha, né? Algumas gramas ali, que o pessoal fala das florzinhas, custa em volta aí em torno de uns R$300, pessoal. Isso é 2 cestas básicas de comida. Você já pensou, dependendo do quanto que a pessoa ganha no mês, como que ela consegue sustentar esse vício? 2 cestas básicas de comida por algo em torno desse tamanhozinho aqui. Eu já tive amigo que consumia, né? Conhecidos dessa época, que consumia um pacote desse por semana. Então, se você colocar na ponta da caneta, dá R$1.200 de droga por mês. É um salário mínimo para droga. Vocês conseguem
entender mais ou menos no solo que a gente vai entrando, o quanto é caro isso? A pessoa deixa de pôr comida em casa, que agora eu falo para os mais velhos, né, que ainda não são responsabilidade. Se a pessoa deixa de pôr comida em casa para se drogar. São aspectos dessa dor que a gente não trata, que muitas vezes iniciam onde? Nos mecanismos de compensação, nas fugas. A pessoa não quer se drogar, a pessoa quer parar de sentir dor. A pessoa não quer se drogar, a pessoa quer parar de sentir dor. Só que a droga, muitas vezes, ela exerce um efeito de torpor. Ou seja, quando você bebe, quando você se embriaga, quando você se droga, você anestesia a sua mente para ela parar de sentir dor, né? Mas o motivo real, a ferida ali, né? Aquela ferida aberta, que a gente não faz a asepsia dela, que está necrosando, é o lado emocional. É o lado emocional. Então, assim, eu sei que isso é um assunto dolorido de tratar, não é difícil, não é fácil, né? Não é fácil. Cada um de nós aqui veio de uma realidade familiar, eu tenho certeza, alguns com uma família mais estruturada, outros com algumas dificuldades mais familiares, mais difíceis, mas eu digo para vocês que a primeira coisa, pessoal, para a gente conseguir validar uma vida de saúde mental mesmo, que eu acredito que hoje eu tenho uma vida bacana, né? Eu chego em casa, pego meu filhinho, tem 1 aninho e meio de idade, é uma motivação muito grande para mim querer fazer muitas coisas na minha vida hoje diferente do que talvez eu tenha vivenciado na adolescência, assumindo os sentimentos que eu tinha pela família inicial, pela família primária, né? É difícil, é dificílimo. Tem casos assim que a gente atende em psicoterapia, absurdo, né? Eu atendi uma paciente assim que ela tinha muitas dificuldades no casamento, na família, as coisas difíceis acontecendo de uma maneira difícil, e a gente demorou muitas sessões, né? Muitas sessões, foi um caso que me marcou muito. A gente demorou muitas sessões para chegar nesse nível e por fim, ela levantou algo assim, ela falou, cara, eu sinto um ódio danado da minha mãe porque ela me tentou abortar tantas vezes, parece que eu nunca engoli isso da maneira que tinha que ser engolido. Ou seja, a pessoa, peraí, cara, olha o nível do que a gente tem que olhar para dentro de si, né? É dolorido, né? É uma ferida que se a gente não asepsia ela e não limpa, o corpo necrosa. Até que ela, 30 anos sem conseguir falar isso, né? Sem conseguir projetar isso para fora. Então, quem disse que é errado sentir, pessoal? Aonde foi que está escrito que é errado sentir? Eu não consigo associar algo desse tipo, principalmente porque o suicídio hoje no Brasil, ele acomete 70% de homens. Isso tem uma razão lógica de ser. Porque geralmente se vocês forem colocar, né, se a gente for colocar no comparativo homem e mulher, homem geralmente é um bicho mais orgulhoso, né? Fala, não preciso de ajuda não, tá tudo bem. Eu não preciso de ajuda, tá tudo bem. A vida tá, sabe, a vida tá assim, ó, desmoronando, cara, a vida tá desmoronando. Já teve vez já de eu pensar assim, eu não preciso de ajuda, tá tudo bem. Cara, tá tudo bem como? Você tá bebendo de segunda a segunda, sabe? Você bebia sexta-feira, você tá bebendo de segunda a segunda, você não quer voltar para casa. Você não quer voltar para casa. Como que a gente consegue chegar a um conceito de que tá tudo bem, sabe? Você não tá conseguindo nem olhar pro seu filho. Então isso é algo que eu falo para vocês, gente. Vocês são muito jovens, vocês têm total, agora falando para os mais jovens, vocês têm total capacidade de escrever uma história longe desse monte de caos que eu narrei aqui e que dirimino os fatos e, né, narrando assim, bem pincelando em tons de pinceladas bem leves, bem harmônicas, para que eu possa falar para vocês que vocês têm tudo para escrever
uma história diferente. Dependendo da família primária que vocês vieram, vocês têm tudo para escrever uma história diferente, às vezes, do que você passou na sua família, do que você passou na sua infância. Vocês têm total capacidade de reescrever isso. Basta, agora eu falo, contrapondo a opinião daquele meu amigo, basta que vocês olhem para os sentimentos de vocês e expresse-os. É muito importante. Tô com raiva? Cara, você tem que falar, né? Tô com raiva. Você não precisa guardar isso, né? Não é um pecado, né? Sentir raiva, sentir ódio, sentir rancor. Aconteceu algo ali. Pecado maior talvez seja a gente guardar isso para nós sem falar. Então é dolorido essa fase que a gente vive hoje, porque eu costumo a falar que a ansiedade e a depressão, ela é a doença do silêncio. Quando a alma cala, o corpo sinaliza demais, a mente, né? A nossa mente sinaliza demais. Eu acredito que só de vocês terem uma atividade física, que isso aqui já blinde vocês, eu não conseguiria colocar em percentuais, mas só de vocês conseguirem levar um esporte, uma arte marcial com responsabilidade a sério, eu diria que isso aqui blinda vocês no futuro, né, para que vocês não parem, de mais ou menos uns 60%, 70% de chance de vocês não caírem nas mesmas armadilhas que eu caí quando eu era adolescente, né? Não cair nas mesmas armadilhas, porque muitas vezes o mundo, né, os nossos pais com a sabedoria, às vezes as nossas avós, as nossas tias, ou seja, qual for a família de vocês, o mundo lá fora, ele é muito diferente desse ambiente que nós temos aqui de compreensão, de cooperatividade, de respeito, né? De respeitar o próximo. Depressão, gente, esses assuntos não é brincadeira, sabe? A gente leva esse contorno para as escolas também, falando um pouco sobre bullying. Então, se você tem, às vezes, um colega que ele é mais retraído, que ele é mais triste, que ele não fala tanto, que ele se sente, às vezes, até excluído, isso não é motivo para você brincar com a pessoa, sabe? Às vezes, na idade ali, 9, 10, 11 aninhos, isso pode parecer, né, infla algumas brincadeiras em sala de aula, que a primeiro momento pode parecer legal, seja com peso, com aparência, com o corpo, com a estética, só que isso não é legal, sabe? Isso não é legal. Eu tô colocando fatos reais aqui para que vocês consigam, já na infância, coibir esse tipo de atitude. Porque o bullying também é outra coisa que aflora na fase adulta de uma maneira absurda. A pessoa compensa isso de tantas formas. A pessoa às vezes se sente feia, né? Aí todo mundo faz, brinca, é feia. Aí chega na fase adulta, a pessoa emagrece, fica bonita, né? Na perspectiva dela, nossa, sou diferente mais quando eu era criança, eu tenho um corpo bonito, eu tenho uma aparência bonita, o cara não consegue ter um relacionamento conjugal com a esposa, ele não consegue parar de trair a esposa. Porque lá atrás, quando em uma sala de aula, se o cara se achava muito feio e as outras crianças brincavam da cara dele, deu reforço para que ele projete isso para a vida adulta como forma de vingança, como forma de se vingar. Olha as conexões que a nossa mente é capaz de fazer. Como forma de se vingar do que ele viveu no passado. Se ele não tiver falado isso para ninguém, e quando ele chegar numa psicoterapia, o cara olha e fala, meu Deus do céu, então é isso. Mas parece que o negócio sabe, ele fala assim, peraí, então a dificuldade que eu tenho hoje no meu casamento, na minha família, é porque lá na infância eu não superei alguma coisa que falaram para mim, e eu vivi minha vida inteira até agora como forma, né, emagreci, perdi peso, troquei a minha estética como forma de curar a minha criança do passado. Vocês conseguem entender o quanto que isso é dolorido? Então, pessoal, é um clamor que eu faço
para que vocês zelem mais dos sentimentos, do mesmo jeito que vocês zelam do corpo aqui, que vocês treinam, né? Suar é bom demais, libera endorfina, dopamina, controla nível de estresse no sangue, dorme melhor, é ótimo. Mas eu peço uma atenção caridosa, do mesmo jeito que vocês se dedicam aos treinos, que vocês se dediquem também na escola e que vocês se dediquem principalmente em como vocês estão se sentindo, né? Não deixem entulhar, não se calem perante sentimentos que vocês sentem, sejam eles qual for, seja tristeza, seja ódio, seja infelicidade, né? Do mesmo jeito que a gente tem os sentimentos bons da gente viver, né? Alegria, conquistar algo, ganhar um campeonato, ganhar uma medalha de ouro. Do mesmo jeito que a gente tem as alegrias, a gente tem os sentimentos doloridos de sentir. E esses sentimentos, eles aparecem. Vocês podem ter certeza, nenhum de nós que passamos aqui na Terra, nós temos a capacidade de falar assim, nossa, mas eu não vou sentir tristeza, eu não vou sentir dificuldade, né? É impossível a gente fazer isso. É impossível. A gente fala, não vou sentir tanto. Eventualmente, uma hora ou outra, você vai passar por uma fase que vai te dar tristeza e os próximos passos da sua vida, as suas próximas fases, elas vão ter muito a ver com o que você fizer dessa tristeza. Eu queria deixar uma caixinha aberta também, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, se vocês quiserem, vou deixar, eu já falei muito já, eu quero abrir uma caixinha de pergunta para vocês arrochar, fiquem à vontade para falar o que vocês quiserem. Antes de abrir para perguntas, pessoal, duas coisas muito importantes que eu peguei, que você pegar um gancho no que você falou, que é o seguinte, muitas vezes, falando sobre vícios e comportamentos viciosos, não só com vícios em si, muitas vezes a gente acha que é só um negocinho ali, ó. Então você fala, comecei bebendo só sexta-feira, aí na outra semana é sexta e sábado, na outra semana é sexta, sábado, domingo, aí na outra semana, na segunda-feira apareceu um pagode, Normal. Né? Aí já é sexta, sábado, domingo, segunda, e quando a gente se dá por si, eu estou falando isso de experiência própria também. Perfeito, perfeito. A maioria já sabe, acredito que você ainda não deve saber, eu perdi meu irmão pelo suicídio com 5 meses, né? Então eu venho passando por uma fase difícil, se eu não tivesse cabeça para lidar com isso, eu já teria contado. Ido junto. Porque, como você falou, realmente a gente quer descontar e a dor, né, quer parar de sentir aquela dor, e uma forma é se entorpecendo. Então já teve semana de eu me pegar bebendo segunda, terça, quarta, tudo, bebendo assim, vai lá, toma 3 cervejas e vai dormir. Entendeu? Só para dormir pouco. Já me Perfeito. Isso. Hoje em dia eu estou me policiando. Entendeu? E aí já aproveitando, mudando de assunto rapidinho, mas também aproveitando o gancho que você falou que às vezes acontece da pessoa sofrer bullying na infância e aí lá na frente ela desconta como forma de vingança. Além disso, a pessoa também passa por um bloqueio. Para ele chegar, para essa pessoa, o exemplo que você deu, né? Uma pessoa que sofreu bullying na infância. Mudou o corpo, tal, não sei o que, chegou lá na frente, ela passou por um processo, certo? Me perdi. O bloqueio, do bloqueio. Ela passou por um processo que trouxe aquilo ali e que, além daquela experiência de ter vingança, né, de se vingar com a vida, ela também tem que passar pelo processo de desbloquear muita coisa. Porque uma pessoa que sofre bullying, gordinho, não sei o que, vai conhecer uma outra pessoa e fala, não, essa pessoa não vai querer conversar comigo, porque eu sou gordinho. Perfeito. E quantos alunos eu já tive desse jeito? Perfeito. Entendeu? Aqui dentro, além do físico, vocês vão aprender, pegando outro gancho que você falou, vocês vão aprender que às vezes a gente passa por uma situação difícil, mas vai depender de como você age e de como você consegue dar a volta por cima. Isso não é jiu-jitsu. Você tá lá, o cara tá te amassando o peito em cima da sua cara ali, com pressão. Se eu desesperar, eu vou gastar energia, eu vou me cansar mais, o cara vai pesar mais ainda em cima de mim. Então eu tenho que manter a calma, fazer os movimentos corretos, técnico, enfim, e sair da melhor forma possível. Então, a resposta nunca é o desespero, nunca é agir por impulso. A gente aprende isso. No jiu-jitsu é com dificuldade, tomando amasso, tomando esfrega, saindo daqui suado, sangrando, etc. Mas
com a cabeça de que, pô, se eu passo por isso aqui, lá de fora eu vou aguentar também. Perfeito. Entendeu? Eu aprendi muito com isso. Eu comecei a treinar jiu-jitsu com 14 anos. Então eu tive a minha formação, meu amadurecimento No jiu-jitsu. também. Top. Então eu aprendi muita coisa que me formou lá de fora e veio daqui de dentro. Entendeu? Eu tento passar para eles, direto eu pego para conversar, porque a gente vai encerrar aqui, eu fico 10, 15, 20 minutos conversando com eles, para falar sobre isso, para tentar desenvolver mais e também, agora finalizando, tá? Vou deixar você falar também. Eu acho muito importante, eu também já tenho uns dias já que eu não vou, com algumas semanas que eu não vou na psicoterapia, mas eu tenho feito também, me ajuda muito, é o que você falou, gente. Só da gente chegar lá e falar com a pessoa, externalizar mesmo, a gente já começa a enxergar com outros olhos. Só de falar em voz alta. Já é um cesto de lixo, às vezes, emocional, que a pessoa tira e faz uma... Isso, limpa. exatamente, já descarrega, né? Chega, chora, grita, enfim, Perfeito. mas deixa tudo lá. Perfeito. Então eu acho muito justo mesmo, é muito bom mesmo fazer terapia, fazer acompanhamento, ter um psicólogo perto. Tem gente que ainda tem muito esse tabu, né? Não, psicólogo é coisa de doido, não, isso aqui, psiquiatra tem que tomar remédio, coisa de doido, isso aqui não é, gente. Não é, é muito melhor vocês cederem e falar assim, pô, eu não estou bem, eu realmente não estou querendo sair do quarto, não estou querendo nem treinar, porque eu amava treinar jiu-jitsu, teve aí quando eu minha vida. Você não queria nem treinar. Foi aí que eu parei e pensei, tem alguma coisa errada, eu tenho que fazer alguma coisa para sair disso. Aí que eu aprendi, eu preciso me dar uma chance também. Não é a depressão, galera. Muitos de vocês são muito novos, vocês devem ter sentido isso aí. Se Deus quiser, não vai. Amém. Mas a depressão deixa a gente no chão. É uma rasteira que você toma e você não consegue levantar. Você não tem vontade de sair de casa, não tem vontade de assistir um filme, não tem vontade de jogar um jogo, não tem vontade. É simplesmente isso. E aí, se a pessoa ficar naquela, não, mas eu não quero, não estou com vontade, vai ficar nisso todos os anos. Tem gente que fica nisso anos, 20 anos. Entendeu? Então, o primeiro passo que eu descobri, né, da minha forma, muito, aos trancos e barrancos que eu tive, eu também fui muito teimoso para começar no acompanhamento. Uma das partes importantes é você saber falar, é você saber lidar com aquilo ali, é você se dar uma chance de lutar contra aquilo. É sair de casa mesmo sem querer, aí treinar, botar o kimono, passar aperto, igual todo mundo faz. É você ser humano. A depressão faz a gente deixar de querer ser humano. Eu não quero sofrer mais. Eu não quero sentir dor mais. Eis que em muitos casos a gente termina como suicídio. Infelizmente, é a dor do silêncio, né? E assim, eu vou falar uma coisa para vocês. A pessoa que suicida não resolve nenhum problema. Tem aquele vídeo do Felder, né, que pensou, muita gente está usando esse argumento, mas eu achei muito claro. Depois que eu perdi meu irmão, fui eu que resolvi a maior parte dos problemas dele. Então ele não resolveu mais nenhum dos problemas dele. Entendeu? Depois que eu perdi meu irmão, eu entendi o que é sofrimento de verdade. Porque ele estava sofrendo, ele não falava nada para ninguém. Caladinho. Ele dava as deixas dele, mas ela, nossa, vamos lá em casa se me ajudar a montar um ar-condicionado? Não, vamos lá em casa, sei lá, vamos sair aqui, conversar, sabe aquelas coisas. Querendo mais proximidade. Mais corriqueiro, E às vezes a gente, nossa, tô sem tempo, tô corrido, não sei o quê. E aí, depois que acontece, fica a revolta, né? A vontade de querer mudar, de ter feito alguma coisa. Eu falo isso por experiência própria. E aí não adianta mais. Então, a pessoa que suicida, ela não resolve os problemas, ela deixa mais sofrimento ali. Porque a família. Se eu estou sofrendo, eu perdi um irmão. A minha mãe perdeu um filho. Nossa Senhora. Perder um filho deve ser bem pior do que perder um irmão. Então, assim, não é a resolução, não é o final de vocês. Nossa, mas viver é ruim, dói, dá trabalho. Tem dia que a gente não quer viver, mas a gente está aqui. Quem decide a hora de ir embora é Deus. Inclusive daquele que suicida. Se Deus não autorizar, meu amigo, você não vai puxar o gatilho, você não vai fazer, não vai. Só acontece, todo mundo, eu já ouvi muito essa máxima, né? Não cai uma folha de uma árvore sequer, Deus não põe a mão nela para ela cair. Mas isso tem consequências lá na frente. Eu tenho certeza que o meu irmão teve uma conversa de frente com Deus mesmo.
Hoje eu tenho para mim, com a minha religião, as minhas crenças, que eu teve a salvação, graças a Deus, eu acredito que sim também, mas ele passou por um momento bem pegado por conta desse desencarne, né? Por conta dessa morte repentina muito longa, que deixou uma filha. Não é resolução para nada, eu só queria deixar um pouco do que eu tenho passado. E ainda assim, faltam alguns dias, né? Mas 90% ou por aí, dos dias eu estou tomando. Não é só porque é meu trabalho, não. Se eu fosse só atleta, eu estaria aqui ainda. Porque já teve época da minha vida que era o que me tirava de dentro de casa. Literalmente falando. Era o esporte. Eu não saía de dentro de casa para fazer faculdade. Perdi 2 semestres da faculdade por causa disso. Bombei, por falta, nem ia para a faculdade mais, não queria saber. A única coisa que me tirava de dentro de casa era o jiu-jitsu. Isso eu tinha 17, 18 anos, 12, 13 anos atrás. Entendeu? Então, me ajudou muito, eu falo isso direto aqui também, eu espero que o jiu-jitsu ajude todo mundo. Já vou estender um convite, aproveitando a oportunidade que eu estou falando, já vou estender um convite para se quiser me treinar. Maravilha, maravilha. Horário, tá? Show. Mas, vai ser uma nova arte marcial. Mas é sempre bom. Coisa boa. Acostumado a treinar em pé, no Muay Thai. Aqui é outro. Maravilha. Mas obrigado, galera. Ó, antes de mais nada, né? Obrigado por vocês terem ficado, obrigado por terem ouvido. Agora o Arthur deixou um momento para vocês conversarem também. Eu quis dar o meu parecer, porque eu também estou passando por alguns momentos difíceis e tem me ajudado muito esse tipo de conversa, esse tipo de a psicoterapia em si, de chegar lá e falar, nossa, eu estou isso, eu estou aquilo, aconteceu isso, aconteceu aquilo, eu não sei o que eu faço, eu não sei o que eu penso, a gente já sai de lá diferente, vendo as coisas de um modo diferente. Então eu faço modos que vocês não precisem, né? Mas não que seja uma necessidade. Show. Eu acredito que todo mundo tem que fazer um acompanhamento para saber lidar com os acontecimentos e as emoções que a gente passa. Mas, se for o caso, é de muito bom grado, é de muito bom proveito, né? As horas que eu tenho de psicoterapia. Então, na minha experiência, vocês vão gostar também. Certo? Maravilha. Fala aí, galera. Participe agora também. Um assunto pesado, né? Dá um silencinho assim dos ventiladores. Isso. Alguém. Bom, começar a falar. Um pouco vergonhoso aqui no Rio, né? Mas eu já tive uma fase da minha vida meio complicada, assim. Eu perdi uma relacionada de 5 anos. A universidade, eu conheci ninguém. Parada da faculdade, eu queria saber se trabalhar e ir para o serviço, trabalhar e ir para casa, né? Uhum. Aí comecei a me descuidar, cabelo grande, comecei a engordar bastante, cheguei a pesar 94 quilos, estava gordão, né? Aí uma amiga minha falou assim, não, vamos lá para o jiu-jitsu ali para o serviço, eu já agradecer demais, porque estava sentado. Aí no primeiro dia que eu fui pro jiu-jitsu, eu vi aquela molecada toda lá do meu frente. Eu desse tamanho aqui, eu não estava seguindo. Eu vi o cacete. Primeiro treino, pau. Foi bom, velho. Chegou de casa, na vontade eu tinha que ir lá. E de novo. Não pegava tempo, não. Aí eu comecei a sair de casa, comecei a socializar mais. Aí, esse dia pra trás, eu peguei pensando. Falei, cara, depois eu não treino jiu-jitsu, eu não vou trabalhar no dia nervoso. Olha só. Eu gosto de disciplina, espero que traga minha família, traga meu irmão, traga todo mundo que eu puder, eu convido, vamos lá. Não para você achar que você vai apoiar, mas para você ver o que está por trás do jiu-jitsu, né? As éticas, a moralidade. Respeito. O respeito. Perfeito. Tá? Isso que Deus abençoe a família, a mulher, o filho, a lista do jiu-jitsu também. Maravilha, maravilha. Pessoal, família também é algo assim. Hoje, eu agradeço muito a certas pessoas que foram muito divisores de água na minha vida, né? Eu sei que às vezes eu gosto de projetar para vocês mais novos ainda. Provavelmente vocês têm um relacionamento doméstico ainda. Com a família, né? A família de vocês, seja pai e mãe, avô e avó, tio e tia, mãe solo, pai solo, seja o jeito que for. Mas é algo também que eu gosto de falar a respeito às vezes, da chatice mesmo, né?
Às vezes a gente coloca muito assim, né? Não, mas pai e mãe, não é uma chatice danada na minha cabeça, não pode fazer nada, né? Ainda mais hoje em dia, né? Com o mundo do jeito que ele tá. Não pode fazer nada, e aí olha, né? Olha só, não pode fazer nada, né? Não pode beber com 14 anos, não pode se emanar com quem mexe com droga com 14 anos, é coisa bem leve assim, né? Que os nossos pais não querem que a gente faça. Não, mas eu não posso fazer nada, ué. Não posso ir para uma festa sozinho com 15 anos de idade, onde só tem pessoa com 25, 28, 30. Então, assim, eu não sei se eu tive uma síndrome de querer crescer muito rápido, pessoal, mas eu falo para vocês que hoje eu agradeço a Deus, né? O título que eu dava muito para minha avó e para minha mãe de chatice mesmo, né? De ser chato. E hoje eu falo dentro de casa que para mim é um privilégio, né? Eu ser chamado de enjoado dentro de casa, eu falo para mim, é a mesma coisa que você falar que eu sou o melhor pai do mundo, entendeu? Por quê? Porque eu vejo hoje, às vezes, algumas coisas que a gente não vê quando a gente tem 14 anos de idade, 13, 12, entende? Então, assim, todas as vezes que vocês forem chamar, às vezes, os pais, a família principal de vocês, de enjoados, chatos, cara, agradece, lembra, fala assim, graças a Deus que meu pai e minha mãe, ou meu avô, a minha avó, ou as minhas tias, ou seja, o criador de vocês, agradece, cara, agradece, fala assim, graças a Deus que eu tenho alguém nesse sistema de freio e contrapeso para me puxar a orelha. Porque eu vi com os meus próprios olhos, né, alguns amigos mesmos, que não tiveram a mesma chance que eu tive, que não tiveram a mesma oportunidade que eu tive de ter alguém freando, assim, né? Eu vi muitos. Na hora do Brasil, eu tava. Vocês falaram sobre isso, e agora eu estou vendo você falar sobre o outro lado. Você me conhece na sua parte de ter oportunidades. Mas vamos falar, assim, da parte que você também criar oportunidades. Todos os dias vocês têm oportunidades, vocês conhecem como é o seu colega. Se ele chega mais agitado, ou se ele chega calado, se ele tem uma rotina e do nada ele fica diferente. Vamos trabalhar a empatia, vamos perguntar o que está acontecendo, está tudo bem, o que você está. Eu acho que aqui todo mundo trabalha com senso de percepção. Perfeito. É uma arte que você trabalha corporal, então você tem que ver as estratégias do seu oponente. Além de tudo, eu acho que isso também te permite olhar com outros olhos o que está acontecendo na casa do colega, que a gente vai falar assim, de alguma forma. Maravilha. Maravilha. É isso, pessoal. Os nossos comportamentos, eles dão muito sinais, né? Igual o Arthur falou, sinais. Você vê uma pessoa, às vezes, que é muito extrovertida, no outro dia ela chega num silêncio total, o que é isso? Isso é um sinal absoluto, que nada está bem. O problema, muitas vezes, é por isso que eu falo que a depressão e, consequentemente, a depressão não curada e não tratada, o suicídio, o problema é a pessoa que é introspectiva, é a pessoa que geralmente ela não fala nada. É a pessoa que ela não fala, né? Ela não fala. E eu volto a falar, a pessoa que ela não fala. Porque às vezes, os extrovertidos, por natureza, eles dão sinais claros, né? Quando algo está muito errado, geralmente os extrovertidos são pessoas que conseguem projetar mais seu sentimento na sociedade. O problema, muitas vezes, é aquela pessoa caladinha, porque ela está sempre calada, né? Então, assim, é um assunto que exige de nós muita bondade no coração, sabe? O nosso mundo tá o que tá, muitas vezes eu vejo hoje, porque nós permitimos não sermos pessoas boas, generosas de coração, né? A gente, às vezes, quer projetar o que de ruim tem em nós nas outras pessoas. E se a gente projetasse o que tem de bom, né? Se a gente projetasse o que tem de melhor dentro de nós? É um convite que eu faço para vocês olharem melhor para vocês, para os sentimentos de vocês e para os sentimentos daqueles que estão ao redor, né? Porque tempo, pessoal, isso também é algo que eu escutei numa palestra durante muito tempo, muitas vezes, e eu sei que a vida de cada um é relativa. Às vezes nós nascemos em lares mais humildes, lares mais abastados, talvez o dinheiro seja um problema, talvez ele não seja.
Eu gosto de trazer isso à tona também, porque na psicoterapia eu atendo pessoas humildes e atendo pessoas que não têm onde enfiar mais dinheiro. Se vocês estão achando, né? Se vocês continuam acreditando, como muitas vezes a sociedade impõe, que os problemas da nossa vida é só dinheiro, eu falo abertamente para vocês. Eu atendo muitas vezes, muitas vezes. Então, é uma verdade real isso. Às vezes a gente, mas aí eu não tenho dinheiro, os problemas da minha vida é só dinheiro. Eu posso afirmar para vocês, tem pessoas no meu círculo, né, de psicoterapia que não tem mais aonde colocar dinheiro. E são pessoas que têm problemas dificílimos, de caráter assim. Não pensem em vocês que é só o dinheiro no mundo que importa. Por que eu estou falando isso? Porque teve uma fase na minha vida, inclusive foi uma fase que eu peguei um burnout aí, né? Eu trabalhava 15, 16 horas por dia, porque eu achava que os problemas da minha vida era só dinheiro. E realmente, durante um tempo, muito foi sobre dinheiro, né? É ruim você olhar a sua conta bancária e você não conseguir sustentar uma casa e não fazer sobrar um pouco de dinheiro. É ruim, isso é ruim. Isso não é um sentimento bom. Só que se você atribui isso a só dinheiro, se você monetiza a sua vida inteira, vai chegar a hora também que vocês vão trabalhar, vocês vão ver que esse mundo capitalista que nós vivemos, a hora, se você for bom no que você faz, você trabalha mais, você ganha mais. Então, se você trabalha 5 horas por dia, você ganha X. O que te impede de trabalhar 10 ou 15 horas? No meu caso, não impedia nada. Trabalhava 15 horas por dia, fiquei uns 2 anos trabalhando 15 horas por dia, vendo a conta bancária tecnicamente, fazer assim. Só que vendo minha saúde mental do outro lado, inclusive eu ganhei 40 quilos. 40 quilos, por quê? Porque eu não treinava, pô. Se faz as contas comigo, você trabalha 15 horas por dia, você dorme 8, quantas horas que sobra? Se sobrar horas. Você dorme 7 horas, você não tem tempo para mais nada na sua vida. Então o burnout, que é um reflexo do que a gente, pelo menos do que eu vivi, que foi um problema gravíssimo que eu tive, que me estacou, e aí você, de um burnout para uma depressão, é 2 cliques, porque aí suas energias esgotam, você não quer fazer mais nada. Você não quer trabalhar, né? Você não quer... Para começar, eu já comecei a perder apetite de trabalho. Junto com o apetite de trabalho, eu já não tinha ânimo para treinar, para fazer atividades básicas que a gente tem que fazer dentro de casa. Então, é outro apelo que eu faço para vocês. Melhorem a condição financeira de vocês quando vocês começarem a trabalhar. Mas, definitivamente, não condicionem saúde só a dinheiro. Não condicionem felicidade. Não condicionem a felicidade de vocês hoje só a dinheiro. Porque tempo, né? Eu escutei isso numa palestra uma vez, tempo é vida, tempo não volta. O tempo é vida. Então, vida para mim hoje, né? Felicidade para mim hoje é viver meu tempo com a minha família. Até alguns meses atrás, eu trabalhava dia de domingo ainda. O cara hoje, para fazer eu sair de perto da minha família, para trabalhar no domingo, ele tem que estar com muita vontade de me tirar de casa para eu fazer qualquer coisa que seja no meu domingo que não seja estudar e passar um tempo com meu filho, que tem 1 ano e meio, eu sei que esse tempo não volta, né? É um tempo que não volta, isso não volta, tá? Se vocês foram criados, às vezes, longe dos pais de vocês, se vocês tiveram essa vivência longe, afastado do pai, isso não volta, não volta nunca. Não há remédio no mundo que te faça voltar a viver coisas que você não viveu. O que existe? Ressignificar essas dificuldades, principalmente tentando fazer diferente quando você construiu uma família. Olha só, beleza. Chegou uma hora na minha vida que eu falei assim, olha só, então eu não posso muitas vezes reconstituir algo que eu não vivi no passado, que eu gostaria de ter vivido, mas eu posso fazer com meu filho agora o que eu não fiz no passado. Ou seja, eu posso parar de ser um alucinado, querer trabalhar 15 horas por dia, achar que só o dinheiro que importa e pegar um brinquedo e sentar com o seu filho, entendeu? Brincar, fazer coisa que o pai faz. Por quê? Porque aí só de eu fazer isso, eu já estou prevenindo uma sequela gigantesca lá no futuro. Então nós vamos ter na nossa vida mesmo, na nossa vida, né? Estou falando de vida agora aqui, os contatos que nós temos uns com os outros. Nós vamos ter infâncias que vocês talvez foram, não pela vontade de vocês, distanciados dos pais, ou que vocês não tiveram esse distanciamento
o que nos dias de hoje é muito difícil, né? Com a desvalorização da família, separação é algo tão corriqueiro, é difícil você achar, não sei como eu disse, né? Eu não sei da história de cada um de vocês, mas eu acredito que eu esteja falando para muitos corações aqui que provavelmente tenham vivido longe dos pais ou das mães, ou não tenham aproveitado a família o quanto vocês gostariam. Mas vocês saibam que se vocês tratarem isso com devido respeito, vocês vão conseguir ser pais muito melhores do que talvez os nossos. Porque os nossos também não eram perfeitos, né? É difícil quando você escuta algo assim, nossa, mas meu pai e minha mãe não eram perfeitos, tinham o direito de errar, assim como eu tenho. Às vezes um erra mais, outros erra menos, outros erram minimamente, outros acometem erros gigantescos, mas aí eu falei, pô, mas é perfeito, gente. Só existe um ser de extrema perfeição que passou na Terra, que ele chama Jesus Cristo. Tudo fora do Evangelho de Jesus, nós vamos encontrar dificuldades e perfeições. Tudo. Qualquer coisa, qualquer personalidade desse mundo que passa por aqui tem o direito de ser humano, tem direito de errar. Com os nossos pais não foram diferentes. Então isso é algo que eu falo para o coração de vocês também, caso vocês passem dificuldades do tipo, né? Ressignifica. Tenta viver sua vida longe das drogas, tenta viver sua vida longe de amizade, de companhia que eventualmente vai te chamar. Vocês vão viver momentos na vida que vocês vão ter amizades que vão querer te levar para lugares que vocês não gostariam de ir. Se você não tem capacidade de ajudar naquele momento, afasta. É a melhor coisa que você pode fazer por você. A melhor coisa que você pode fazer por você. Ah, queria ajudar demais e tal. A pessoa que não quer ajuda muitas vezes, né? Pessoa que não quer sair de meios, como eu digo, das drogas, que é um buraco. Isso é um buraco gigantesco. O meio das drogas hoje é algo que eu vivi experiências com meus próprios olhos, eu vi amigos com meus próprios olhos caírem e eu falo para vocês, é um mundo de muita dor. Se você não puder ajudar uma pessoa que está nesse ciclo, preserve a si. Pelo menos assim. Preserve a sua sanidade mental, seu coração, né? Seja uma pessoa boa, seja grato pelas coisas que a vida nos projeta de bom, porque nem só de dificuldade a gente vive também. Só de vocês estarem, né, se coloquem como privilegiados, sabendo que só de vocês terem um aval da família de vocês e a condição financeira para vocês treinarem uma arte marcial, já coloca todos vocês a um nível, gente, imensamente distante de pessoas, às vezes, que não tem nem condição, não tem nem família, né? Você passa na porta de um conselho tutelar, às vezes, você vai trocar uma ideia com um adolescente de 16, 17 anos, o cara não tem nem pai mais, nem mãe, não tem mais ninguém que olhe por ele, né? O cara não tem a boa vontade, às vezes, de uma pessoa que trabalha ali, que tem um bom coração. Então, se coloquem como privilegiados também, porque nem só de dificuldades e de sentimentos ruins nós vivemos a vida, tá? Saibam que tempo é vida, aproveitem a estadia de vocês na Terra, e onde vocês verem erros e erros dos seus pais, tentem compensar na sua adolescência e na sua fase adulta de maneira diferente, tá bom? Era isso que eu tinha para falar. Eu agradeço mais a lugar os ouvidinhos aí de todos vocês. Eu fico muito feliz, né, por poder propor isso aqui no mundo hoje. É algo que eu tenho certeza que se a gente colocasse mais, se a gente promovesse mais rodas de conversa, nós conseguiríamos frear alguns níveis de dificuldade mental que nós temos no mundo hoje, tá bom? Muito obrigado. Se alguém tiver mais alguma consideração... Uma experiência, uma dúvida, qualquer coisa aí, uma dica. Não? Muito bem, Tuzão. Assim, mas só para encerrar, galera, só para concluir mesmo, já há muito tempo que eu tenho vontade de abordar esse tipo de tema. Eu não abordo aqui porque realmente não é o foco, né? Então eu tento falar um pouco mais sobre motivação, sobre ir para cima, não desistir, etc. Mas esse tipo de assunto, galera, por mais pesado que seja, é muito importante. Tá? Aqui tem adultos, tem jovens, tem mulheres, tem mães, tem pais. Pais não tem, tem pai não tem. Mas enfim, tem pais aqui fora, né? Todo mundo tem dificuldade, a vida é difícil para todo mundo. Não tem um que Deus passa a mão e fala aqui, ó, esse aqui não vai ter problema. Não existe essa pessoa.
Tá? Então, é muito mais importante vocês entenderem e medirem, né, como vocês reagem a determinados problemas do que focar em não ter problemas. Porque isso não é Maravilha. tá? Eu acho, de novo, vou salientar que eu quero falar de novo isso, vou bater na tecla. É muito importante ter um acompanhamento psicoterapêutico. Tá? Como eu falei, eu faço, mas já tem algumas semanas que eu não vou por falha minha mesmo, sair de viagem, quando eu sou tudo. Mas eu quero voltar a fazer. Eu acho muito válido para qualquer pessoa, de qualquer idade. Muitas vezes, é o que você falou, a pessoa tem um determinado problema, um bloqueio ali, e nem ela consegue ver aquilo. Entendeu? Muitas vezes, eu já tive alunos, já tive exemplos de autoestima, aluno que chega e fala, pô, professor, não, eu pedi ir no banheiro. Cabeça baixinha. Não olha nem no olho da gente para trocar uma ideia. Entendeu? Isso é um problema de autoestima muito grande. E eu, com a pouca experiência que eu tenho, eu já abordo um pouco diferente essa pessoa. Entendeu? Então, agora pegando o mesmo gancho do que a Vanessa falou também, é muito importante você saber olhar ao seu redor. Muitas vezes, eu cheguei aqui na academia, já passei por algumas coisas até antes do meu irmão falecer, eu cheguei aqui na academia cabisbaixo, cabeça assim, né? Meio desanimado, sem muito ânimo mesmo para dar aula, e aí um aluno qualquer que esteja, saiu do meio do povo, ô tio, eu vi que você estava meio triste, vem cá, deixa eu te dar um abraço. Que massa. Já criança, cara, de 7, 8 anos fez isso comigo. Já. De encher o meu olho d'água, engoliu o choro e continuei a aula. Nossa. Mas Nossa. é muito importante a gente saber olhar ao redor, é muito importante a gente ter ouvidos para quem quer ser ouvido. E também ajudar quem não quer ser ajudado. Difícil. A pessoa acaba te puxando lá para baixo. Difícil. Concordo também com o que você falou. Se não tem como eu ajudar, eu vou estender o braço. Mas se o cara pegar na minha mão e começar a me puxar para baixo, eu preciso ter uma noção que, além dele, eu tenho mais gente para atar. Justo. Tem mais gente que precisa de mim. Então eu não posso me deixar cair junto com aquela pessoa. Tá? Isso é muito importante, eu acho muito legal. Obrigado pela presença, obrigado Eu que agradeço. pela equipe aí também. Né? E portas abertas sempre, viu? Pra Maravilha. Para nós conversar, para fazer. Fica à disposição, quero visitá-los novamente. Show de bola. Estamos abertos. Eu que agradeço, Arthur. Obrigado pela oportunidade. Pessoal, obrigado, viu? Quero agradecer a todos vocês pela disponibilidade, alugar os ouvidos aí. Eu sei que nosso tempo é precioso, mas eu acredito que tenha sido uma hora de uma conversa bem proveitosa, tá bom? Deus abençoe e conserve sempre saúde mental de vocês, para que vocês consigam projetar isso no tatame também e ter boas lutas e bons treinos, tá bom? Valeu, valeu.